Bom, gente, bom dia. Nas últimas aulas nós estudamos os tipos de ligações químicas e a partir do momento em que um átomo se liga a outro átomo, nós temos uma molécula. Dependendo da quantidade de átomos que se ligam e da forma com que eles se ligam, nós vamos ter diferentes tipos de geometria molecular. E nessa aula a gente vai estar estudando um pouco sobre geometria molecular, um pouco mais sobre eletronegatividade e alguns aspectos interessantes relacionados a esses tópicos. Bom, o que é a geometria molecular, basicamente? Nós temos como geometria molecular a descrição de como os núcleos dos átomos que constituem a molécula estão posicionados uns em relação aos outros. Por que isso é importante? Isso é importante porque, dependendo da geometria com que uma molécula pode assumir, determinados tipos de reação química podem acontecer. Isso está relacionado às características da molécula, no sentido dela ser polar e apolar, e esse tipo de informação tem várias implicações aí no comportamento das substâncias e das moléculas. No nosso caso aqui, nós vamos usar um modelo de bolinhas, em que cada bolinha dessa é representada por um átomo, e ao fim dessa aula, eu também vou fazer uma aula extra, que vai ser no sentido para mostrar uma simulação para vocês em que a gente pode ver aí essa estrutura tridimensional das moléculas, como ela pode ser, como a gente pode visualizar isso de maneira tridimensional usando as simulações que a gente vem trabalhando ao longo das aulas. Basicamente, a gente tem as diferentes geometrias moleculares apresentadas aqui nessa figura, né? Nós temos as geometrias lineares, trigonal plana, tetraédrica, piramidal, angular, e aqui nós temos alguns exemplos. HCl e CO2 são moléculas lineares. CH2O é a geometria trigonal plano, formaldeído, né? SO2, dióxido de enxofre, tem uma geometria angular, assim como a água, né, que também é angular. NH3, que é a amônia, tem uma geometria piramidal. Metano, CH4, tem uma geometria tetraédrica. Como que a gente pode identificar a geometria molecular? Bom, a gente vai estar utilizando aqui o modelo de repulsão de pares de elétron no nível de valência, que é VSEPR. Eu suponho que vocês já tenham escutado falar sobre. O primeiro passo é fazer a estrutura de Lewis. Que é? Perdão. O que é a estrutura de Lewis? É basicamente você representar os átomos e colocar todos os elétrons que estão na camada de valência desses átomos para fazer a ligação covalente. Determinar o número de elétrons na camada de valência. A partir do momento que as ligações foram estabelecidas, é necessário verificar o número de pares ligantes e o número de pares não ligantes. Vou estar explicando isso em detalhes usando exemplos depois. Após esse passo, é necessário analisar a repulsão de pares eletrônicos, ou seja, analisar o número de pares não ligantes, o número de pares ligantes e observar que quando a gente tem esses pares ligantes e não ligantes, eles vão ter uma repulsão entre eles. E o que acontece? A repulsão entre pares não ligantes com pares não ligantes, que seriam, no caso, esses dois aqui, que são elétrons que não estão participando da ligação, enquanto que os pares ligantes são elétrons que participam da ligação, ela é maior do que a repulsão entre pares ligantes e pares não ligantes e pares não ligantes. Isso vai ter umas implicações interessantes que eu vou mostrar à frente. O quinto passo é observar a repulsão quanto aos ângulos, 90, 120, 180. Inicialmente, quando a gente vai montar a molécula, a gente tem que primeiramente considerar as repulsões a 90 graus. E a gente tem que montar a molécula de forma que a repulsão entre os pares eletrônicos seja a menor possível. Então,
A gente tem que ir pensando na molécula de forma que isso daqui, essas ligações e esses dois pares, eles estejam distantes entre si, de forma a minimizar a repulsão na molécula como um todo. E nesse sentido, cada ligação dupla e tripla é contada como uma única ligação. Então vamos pegar alguns exemplos, né? Aplicação do modelo, certo? Eu vou estar utilizando depois dessa. Eu vou estar utilizando depois dessa aula, dessa explicação aqui, a simulaçãozinha para que nós possamos ver isso com um pouco mais de calma. Então vamos lá. Primeiro passo é a fórmula eletrônica. Precisamos escrever o número de elétrons que está sendo na camada de valência, que está sendo compartilhado de cada átomo, identificar os pares ligantes e não ligantes. Por exemplo, aqui no CO2 a gente tem dois pares ligantes, né? Tem aqui para cada ligação, então a gente tem 4 pares ligantes e 4 pares não ligantes, que são esses dois elétrons que não estão fazendo a ligação. A gente observa que a, a angulação em que nós possamos, que a gente pode fazer com que eles fiquem mais afastados possíveis, é utilizando 180 graus e que seria um modelo linear. Por outro lado, aqui ó, no enxofre, perdão, aqui eu havia falado 4, mas na verdade são só 2, porque ligações duplas a gente conta como se fosse apenas uma, aqui no sentido de regiões em que vão ter interações repulsivas entre si. Aqui no CH2O, nós temos que há 3 pares ligantes e 2 pares não ligantes, e a forma com que a gente pode fazer esses pares mais distantes possíveis é um triângulo equilátero, ou seja, uma distância de 60 graus, um ângulo, perdão, uma angulação de 60 graus entre cada um deles. Aqui a gente tem mais uma representaçãozinha interessante de diferentes moléculas com diferentes estruturas tridimensionais. Aqui nós temos as fórmulas moleculares, o modelo de bolas, o tipo da estrutura molecular e aqui o número de átomos ao redor do átomo central. Aqui, ó, na molécula linear, a angulação é de... Aqui eu havia falado 60, perdão, é 120. Eu falei errado. A soma dos ângulos dentro de um triângulo tem que dar... nesse caso aqui, não necessariamente dentro de um triângulo, mas tem que fazer uma circunferência ao redor desse átomo. Então, 120 com 120, 240, com 120, 360. Diagonal plano é 120 graus e tetraédrica é 109 graus e 28. Aqui temos mais alguns exercícios e agora, antes de passar para a parte de eletronegatividade, vamos voltar aqui nessa simulaçãozinha para a gente poder ver isso de uma maneira um pouco mais tridimensional, por assim dizer. Bom, estamos aqui no nosso site e agora nós vamos estar dando uma analisada na simulaçãozinha. Os tópicos que a gente pode avaliar com essa simulação é a geometria molecular, ligações químicas, o modelo VSEPR, ângulo de ligação e as moléculas, evidentemente. Vamos estar iniciando a nossa simulação. Vamos começar aqui com a nossa uma molécula, né? Repare que a gente pode mexer a molécula aqui. BeCl2, que é o cloreto de berílio, a gente tem uma molécula linear. Os ângulos dessa ligação, a gente pode mexer nos ângulos, mas repare que pelo modelo, a gente pode tentar diminuir. Vamos tentar diminuir a angulação, tá vendo? 160. Se a gente deixa 160, ele vai voltando para 180, que é o ângulo em que os pares eletrônicos ficam mais afastados possíveis. Então, quando a gente vai estar montando a molécula, a gente tem que montar de forma com que esse ângulo maximize a distância entre esses pares que próximos um dos outros causam repulsão e assim
desestabilizam a molécula. Vamos agora pegar uma molécula um pouco mais complexa, o SF6, que tem uma geometria octaédrica. Reparem que a distância a angulação entre as ligações é de 90 graus. E se a gente mexe, essa angulação ela vai gradativamente voltando para 90 graus, que atinge a estabilidade. Bem simples, né? Essa simulaçãozinha aqui, a gente pode mexer e ter uma visão mais tridimensional do que nós estamos fazendo. A molécula de CH4, que é o metano, 109,5 graus, nós mexemos, a gente tem uma variação, mas essa variação ela vai voltando para distâncias e angulações ótimas, né, para ter a molécula estabilizada. Então, a partir dessa simulaçãozinha, a gente consegue ter uma visão do ângulo e da forma tridimensional da molécula. Eu vou colocar um formulário para vocês preencherem, que é para trabalhar a partir dessa simulação e por meio de algumas moléculas diferentes que eu procurei, vocês vão ter que me dizer qual é a estrutura tridimensional, né? Qual é o nome, trigonal plana, octaédrica, assim sucessivamente, e me dizer também qual vai ser o ângulo entre as ligações, né? O ângulo entre os átomos, para você ter essa maximização da distância entre os pares eletrônicos. Aqui a gente pode construir diferentes moléculas colocando ligações e aí nós vamos observando o que acontece com os pares eletrônicos. Vamos colocar então aqui ó, duas moléculas, duas ligações duplas, né? O CO2. Reparem que a geometria é linear, certo? Ângulo de 180 graus. Se eu coloco uma ligação tripla, repare que a geometria muda, ela vai para trigonal plana. Se eu coloco uma ligação simples, a geometria muda de novo. Estão vendo? Vamos colocar aqui só com ligações simples. Ó, uma ligação simples, outra ligação simples, trigonal plana, outra. Agora a gente tem uma geometria tetraédrica, outra. Agora a gente tem uma bipirâmide trigonal, outra. Agora a gente tem uma geometria tetraédrica. E aí já não dá mais, certo? Então vai ser um exercício baseado nisso daqui que eu vou querer que vocês façam. Vai ser bem interessante para vocês poderem exercitar essa questão de dizer qual é a geometria molecular de uma determinada molécula, certo? Então vamos voltar agora lá para a nossa aula. Bom, a gente já viu um pouco sobre a geometria molecular nos exemplos que eu vou estar resolvendo em uma aula separada. Eu presumo que esse fluxograma aqui ele vai ficar mais claro, porque eu vou fazer passo a passo cada etapa dessas, então não se preocupem caso vocês não tenham entendido muito bem. Isso daqui eu coloquei esse fluxograma para vocês terem um tutorial de como fazer esse tipo de exercício e eventualmente quando a gente fizer quando fizermos algumas questões vai ficar muito claro como que isso aqui pode ser aplicado. Voltando aqui para falar sobre a eletronegatividade, a gente tem que a eletronegatividade é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta em atrair elétrons no contexto em que ele está ligado a outros elétrons. Então, pensar na eletronegatividade faz muito sentido quando a gente está tratando de ligações químicas, certo? Então, por isso que eu estou colocando esse termo, esse conceito, perdão, após a gente estudar um pouco sobre ligações químicas e sobre geometria molecular. A eletronegatividade ela cresce nesse sentido, sendo flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro os átomos mais eletronegativos, enquanto que os metais são os átomos menos eletronegativos. A eletronegatividade, de maneira geral, ela varia dessa forma aqui, certo? Que o flúor é o mais eletronegativo, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. E por que é isso importante?
porque a gente pode avaliar a polaridade das ligações, se uma ligação é polar ou apolar. Uma ligação covalente será polar sempre que os dois átomos que estabelecem essa ligação possuam diferentes eletronegatividades. Por exemplo, hidrogênio e flúor. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1, enquanto que o flúor é 4, é praticamente o dobro. Quando isso acontece, o flúor tem uma tendência maior de atrair esses elétrons aqui que estão sendo compartilhados para perto de si. Então ele fica com uma carga parcial negativa, enquanto que o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva. Quando a ligação é polar, é apolar, perdão, aqui a ligação covalente é apolar e aqui ligação covalente polar, tá errado aqui, desculpe pela desconfiguração. Mas aqui eles têm iguais eletronegatividades. Então a tendência que eles puxam os elétrons é a mesma. Então você não tem a criação de um dipolo. Isso aqui é um dipolo. A gente tem um polo com uma carga parcial positiva e um átomo com uma carga parcial, carga parcial negativa e carga parcial positiva. Resumidamente, a ligação covalente ela pode ser polar ou apolar. Ela é polar quando estabelecida entre átomos com diferentes eletronegatividades e é apolar quando estabelecida com átomos com eletronegatividades iguais ou muito semelhantes. O que é interessante aqui é que a ligação química, a ligação iônica, ela pode ser encarada como se fosse um extremo de ligação covalente polar. E veja bem, quanto maior é a diferença entre a eletronegatividade desse átomo e esse átomo, mais os elétrons vão ficar próximo do átomo que possui eletronegatividade maior. Se a gente pega, por exemplo, aqui os metais que têm eletronegatividade muito baixa, essa tendência vai ser tanta que o átomo de maior eletronegatividade vai praticamente retirar os elétrons do átomo com menor eletronegatividade. E bom, nós sabemos que na ligação iônica a gente tem um átomo que perde e um outro átomo que ganha elétrons. Então, dessa forma, a ligação iônica ela pode ser encarada como um caso extremo da ligação covalente polar, em que a diferença de eletronegatividade é tão grande que o elétron é transferido de um átomo para outro em vez de ser compartilhado. Aqui a gente tem claramente essa diferença. Por exemplo, cloro para cloro, a diferença é zero, apolar. De bromo para cloro, a diferença é 0,2, é covalente polar. Do iodo para o cloro, reparem que o par de elétrons está ficando cada vez mais próximo do cloro. A diferença é de 0,5, covalente polar. Hidrogênio com cloro, 0,9, covalente polar. Agora, potássio com cloro, a diferença é tanta que o par de elétrons é retirado totalmente do potássio. E aqui nós podemos ver que a diferença é muito maior e nós temos uma ligação iônica. Então, esse aqui é um detalhe interessante, né, para vocês estarem pensando de fato qual é a diferença da ligação iônica para a ligação covalente em termos da eletronegatividade. Então, nesse sentido, levando em conta as ligações se são polares ou não polares, a gente tem a polaridade das moléculas. O vetor momento dipolo, ou simplesmente momento dipolar, é aquele que representa a polarização de uma ligação covalente. A polaridade de uma molécula com mais de dois átomos ela é expressa pelo vetor momento dipolo resultante, ou seja, se ele for nulo, a molécula será apolar e, caso contrário, polar. Então, a molécula pode ser polar, tem um vetor momento dipolo resultante diferente de zero, ou apolar tem um vetor momento dipolo igual a zero. Como que a gente analisa esse vetor momento dipolo? Bom, gás hidrogênio. O vetor seria esse daqui, é zero, a eletronegatividade é igual, então é apolar. Gás fluorídrico. A gente tem uma molécula linear, o vetor momento dipolo é uma seta que sai do polo positivo para o polo negativo.
Esse vetor ele existe, é diferente de zero, então é uma molécula polar. Quando a gente tem vários átomos diferentes, a gente precisa sempre analisar para onde que vai a carga negativa. Por exemplo, na molécula de água, o vetor sai do hidrogênio e vai para o oxigênio. Então, se eu tenho um vetor que vem daqui, pegar uma caneta, não vai ficar muito legal, mas é só para vocês verem melhor. Um vetor que vem daqui até aqui e outro que vem daqui até aqui. O vetor resultante é o do meio. Isso daqui é matemática básica, né, de vetores. Eu suponho que vocês já tenham estudado algo semelhante a isso. Nesse caso da amônia, tem um vetor aqui. Peço perdão aí pela desconfiguração da canetinha. Outro vetor aqui. Então, se eles estão apontando para cima, o vetor resultante só pode ser esse daqui, certo? Um caso interessante, tetraédrico, a gente tem um vetor para cá, um vetor para cá, um para cá e um para cá. Se a gente soma todos, os vetores vão se cancelar. Então, portanto, essa daqui é uma molécula apolar. Então, é dessa forma que vocês avaliam se uma molécula é polar ou não. Primeira coisa, precisam identificar esses vetores, que vai sempre do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Se eles apontam em diferentes direções opostas, como aqui no gás carbônico, vai do carbono, oxigênio. Cada um aponta para um lado, então eles se cancelam. Entretanto, aqui no gás cianídrico, a gente tem um que vai do hidrogênio para o carbono e um do carbono para o nitrogênio. Eles apontam para o mesmo lado, então eles não se cancelam. Portanto, HCN é polar, enquanto o gás carbônico, CO2, é apolar. E isso daí interfere principalmente nas primeiras aulas que nós tivemos, que é de substâncias e misturas de substâncias. Substâncias que são polares tendem a se misturarem, enquanto que substâncias que são apolares tendem a ficar misturadas também. Na verdade, o que eu queria dizer é que assim, polar dissolve bem com polar e apolar dissolve bem com apolar, enquanto que a mistura das duas elas não dissolvem bem. Por exemplo, água e etanol são polares, mistura homogênea. Gasolina e querosene são apolares, querosene, mistura homogênea também. Agora, gasolina com água é uma mistura heterogênea. Agora, novamente, eu vou entrar em uma outra simulaçãozinha para estar mostrando para vocês esse aspecto aqui sobre polaridade e solubilidade. Eu vou estar trabalhando essa simulaçãozinha que é bem interessante, uma aula separada. Aqui nós temos mais alguns exercícios que eu vou resolver com vocês depois. Então eu termino essa aula por aqui. Desejo bons estudos para vocês e até mais.